Presidente, eu vou pedir aqui a liberdade. A deputada Paula Belmonte estava falando muito aqui da questão do Fundo Constitucional e tem pertinência. Saiu um artigo publicado no Correio Brasiliense do presidente do meu partido, que é o Paulo Otávio, ex-vice-governador, senador, deputado federal, e bem pertinente sobre essa questão. Vou me dar a liberdade de ler, porque ele é bem curto. O excelente debate entre os eixos do DF, organizado pelo Correio Brasiliense na última segunda-feira, foi uma oportunidade ímpar para que os personagens da história da cidade pudessem discutir a importância da criação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, instrumento que consolidou a emancipação política da nossa capital, ao lado de companheiros importantes da história política dos anos 1990, como o próprio deputado Chico Vigilante, à época deputado federal, e o ex-secretário Everardo Maciel, e após o pronunciamento da governadora em exercício, Celina Leão, pude narrar a trajetória que tornou realidade a independência financeira de que Brasília tanto precisa. Para tanto, é preciso lembrar um pouco da nossa história. Brasília, até o fim da década de 80, nem sequer possuía autonomia política e dependia de recursos liberados pela União. Mas a Constituição Cidadã de 88 veio corrigir as duas distorções, já que nos deu o direito de eleger nossos representantes e dispôs, em seu artigo 21, que competia à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A autonomia política veio nas eleições de 1990, com a escolha de Joaquim Roriz e Márcia Kubitschek para comandar o GDF e dos senadores, deputados federais que naquela época, que aqui no caso o Paulo Otávio diz que teve a honra de integrar, e 24 deputados distritais. Mas faltava como regulamentar a questão dos recursos. E os primeiros passos para o Fundo Constitucional foram dados no começo da década de 90. Naquela época era comum a romaria de governadores e secretários de Fazenda no gabinete presidencial, em busca de verbas para suas administrações. Como a Constituição determinava, era preciso acabar com a política do pires na mão e proporcionar recursos fixos para atender áreas estratégicas de uma unidade federativa como o DF, que tem a responsabilidade de proporcionar segurança, saúde e educação de qualidade aos seus cidadãos e aos que vêm para Brasília servir aos seus estados e países. Na minha segunda eleição, nesse caso aqui, o artigo do presidente do PSD, Paulo Otávio, a deputado federal, em 88, sem que a questão tivesse sido resolvida em definitivo, entendi que era chegada a hora de dar um fim a esse constrangedor exercício de dependência crônica que transformava os governadores eleitos em reféns do poder central. Já no final do primeiro mandato do FHC, comecei a estabelecer estratégias para viabilizar, em definitivo, uma forma de custear despesas importantes para a cidade. Dessa maneira, em 17 de março de 99, apresentei na Câmara dos Deputados o PLP 11 de 99, que criava o que chamei de Fundo de Assistência Financeira do DF, FAF-DF. Demorou mais de um ano para que o relatório do deputado José Ronaldo, na época, com parecer favorável, fosse aprovado na Comissão de Finanças e Tributação em 28 de junho de 2000. A partir daí, haveria necessidade de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o que só viria a ocorrer em 20 de março de 2002, quando foi aprovado o relatório do deputado Ney Lopes. Nesses 3 anos de negociações e pareceres, entendemos que a criação do Fundo Constitucional do DF precisaria ter uma chancela direta do Palácio do Planalto. Assim, após várias visitas aos ministros da época, Pedro Malan, da Fazenda, e Pedro Parente, da Casa Civil, entendemos que o Poder Executivo poderia fazer tramitar uma proposta paralela, reforçando o nosso objetivo. Foi assim que, em 19 de junho de 2002, o Poder Executivo apresentou na Câmara dos Deputados o projeto que criava o Fundo Constitucional, o PL 7015 de 2002. Nosso trabalho de legisladores, e aí incluo os demais colegas de bancada à época, deu lugar ao de negociadores com várias instâncias de poder. Nesse sentido, em 31 de outubro de 2002, foi decisivo. Nessa data, tive uma reunião com o então presidente da Câmara dos Deputados para pedir agilidade na votação do projeto, visto que o governo do presidente Fernando Henrique estava entrando em seus últimos meses. Aécio Neves, então presidente, demonstrou muito apreço por Brasília,
até por entender o papel estratégico da capital para o desenvolvimento da nação e pelos laços mineiros que unem as famílias Neves, Kubitschek e Alves Pereira. E aproveitou o trabalho do PLP 11 de 99, de minha autoria, para fazer com que a tramitação do PL 7015 de 2002 fosse acelerada. Dessa forma, em 6 de novembro de 2002, o projeto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, graças ao brilhante relatório do saudoso amigo e então deputado federal Jofran Frejá. 3 semanas depois, o relatório do deputado Léo Alcântara passou na Comissão de Constituição e Justiça e estava pronto para ir ao plenário. E foi histórica a sessão de 11 de dezembro de 2002, quando às 22h40, o PL 7015 de 2002 foi aprovado no plenário da Câmara, após parecer do deputado Pedro Celso, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A diversidade de correntes políticas que trabalhavam em favor da aprovação na Câmara está expressa no nome dos que votaram a favor e que fizeram todas as articulações possíveis para aprová-lo. Além de mim, estavam a favor Agnello Queiroz, Jofran Frejá, Vigberto Tartucci, Pedro Celso, Geraldo Magela e Tadeu Filipelli. Deputados dos mais diversos partidos e linhas ideológicas, todos unidos por Brasília. Mas o trabalho ainda tinha 2 etapas a vencer. A primeira era ser aprovado em tempo no Senado, casa no qual chegou em 12 de dezembro de 2002. 5 dias depois, eu e o governador Joaquim Roriz, então, no PTR, fomos recebidos em audiência pelo presidente Rames Tebet, saudoso senador e pai da atual ministra do Planejamento, Simone Tebet. Com ele, conseguimos articular a votação direto no plenário do Senado, sem qualquer emenda à proposta aprovada, graças ao trabalho dos senadores da época, Lindbergh Cury, relator pela CCJ, Luiz Otávio, responsável pelo relatório na Comissão de Assuntos Econômicos. Assim, antes do fim do ano legislativo, o projeto foi aprovado nas 2 casas e seguiu para a última etapa. Já está acabando. Só reforçando aqui que o artigo é do presidente do PSD local aqui, Paulo Otávio. A etapa, a sanção presidencial. Em reunião histórica com o presidente FHC, conseguimos sua assinatura em 27 de dezembro de 2002, na lei que criou o fundo. A norma acabou publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2002. Na época, o valor do Fundo Constitucional do DF girava em torno de 2,7 bilhões, soma bastante expressiva. Este ano, o Fundo Constitucional do DF vai garantir aos cofres da capital em torno de 23 bilhões. É um patrimônio que Brasília não pode perder, apesar de causar certo incômodo nos outros entes federativos. Graças a esse valor, atendemos bem aos brasileiros que correm à capital em busca de saúde pública de qualidade. Proporcionamos boas escolas aos nossos alunos, cidadãos, que vão construir um país no futuro. E podemos garantir a segurança necessária a todos que aqui vivem, desde o morador do ponto mais remoto do nosso território até o representante diplomático, passando pelo próprio presidente da República e seus ministros. Por isso tudo, o DF precisa que o Fundo Constitucional não seja alterado, nem sua autonomia política sofra qualquer tipo de arranhão. As investigações sobre os lamentáveis atos de vandalismo e de ameaça ao Estado Democrático de Direito estão em curso, mas em nome do equilíbrio que a Justiça precisa ter, não podemos ferir os preceitos constitucionais. O resultado das urnas precisa ser respeitado. A nossa autonomia política e econômica é necessária em defesa de uma palavra fundamental para o país, democracia. Por ela lutamos tantos anos, dela não vamos desistir nunca. Gostaria de parabenizar o presidente do PSD do DF, o nosso Paulo Otávio, pelo brilhante artigo, e eu acho que esse tema é tão latente e não poderia deixar de ler aqui esse artigo que foi publicado no Correio Brasiliense. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado.